Com a engenhoquinha aqui e vamos agora trabalhar com a função cosseno, né? Então vamos, em primeiro momento, construir o gráfico dessa função aqui, y igual a cosseno de x. Então ele está sendo representado por esse ponto A. Tá? Então eu vou exibir o rastro aqui desse ponto A e vou girar o ponto, tá? Vou girar esse ponto aqui, ó, tá? Abrir esse ângulo alfa aqui. Então, vamos, olha só, a trajetória do ponto A. Então, ele descreve a função cosseno, tá? Então, ó, função cosseno. Então, quando fiz uma volta completa, né? Olha só o que aconteceu. O cosseno, né? Quando o alfa for igual a zero, né? O cosseno de zero é 1. Então, ele parte lá do 1, né? À medida que eu vou aumentando, chego lá em 90 graus, ou seja, em π sobre 2, o cosseno vale zero, né? Depois, esse valor torna-se negativo, que é no segundo e no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Eu entro no quarto quadrante, ele é positivo até eu chegar em uma volta completa, 2π. Então, temos aqui o gráfico da função y igual a cosseno de x. Note que o período é igual a 2π, né? Que a partir daqui ele tenderia a se repetir, e a amplitude desse gráfico é igual a 1. Bem, vamos fazer agora o gráfico da função y igual a cosseno de 2x. Y igual a cosseno de 2x vai ser representado, então, pelo ponto E. Tá? Então, pelo ponto E, deixa eu ajeitar o E aqui. Ponto E. Exibir o rastro dele. E vamos lá, então. Ó. É y igual a cosseno de 2x. Note que ele vai sair lá do 1 também. Vamos abrindo o ângulo alfa, né? Aumentando ele. É chegar no 90, né? Ó, vamos lá. 180, que é igual a π sobre 2, né? Chegamos lá no 270 graus, que é igual a 3π sobre 2. E completamos a volta, né? Então, olha só o que aconteceu, né? A gente percebe que a amplitude dele continua sendo igual, né? Porém, dentro de uma volta, percebam que ele saiu do 1, ele desceu até o menos 1, voltou até o 1 novamente. E depois ele fez novamente, né? Desceu até o menos 1 e voltou até o 1 novamente. Então, quem é o período desse gráfico? O período dessa função aqui é igual a π, né? Note que ele começou aqui no 1, ele desceu e voltou aqui novamente, né? Aí ele fez novamente, ele escreveu então o que ele havia feito de 0 até π. Bem, vamos agora a um outro gráfico, né? Vamos fazer o gráfico da função y igual a 2 cosseno de x. 2 cosseno de x vai ser representado pelo ponto H, né? Então, o ponto H, cadê o ponto H aqui? H aqui. Vamos lá, então. Exibir o rastro dele, né? E vamos lá, vamos. Quando 0 grau, então ele está saindo aonde? Ele está partindo do 2, né? Então vamos ver a trajetória. Vamos girando, girando, girando até completar uma volta, né? Então, olha só qual que foi o percurso desse ponto H, né? Ele partiu da onde? Ele partiu lá do 2, né? Ele foi diminuindo, 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 né? Até ele chegar no menos 2, né? E depois ele voltou novamente lá no 2. Então, nós estamos falando do
da função y igual a 2 cosseno de x. Então, note, o que interferiu esse 2 aqui fora, 2 multiplicando o cosseno de x? Interferiu onde? Na amplitude do gráfico, né? A amplitude aqui passou a ser 2. Mas lá dentro eu só tenho o x sozinho, então note que o período dele é igual a 2π. Vamos ver agora o ponto G, como que é a trajetória desse ponto G, onde ele vai representar 2 vezes cosseno de 2x, né? Então, exibindo aqui o rastro do ponto G, né? Vamos movimentar aqui, movimentando. Então, ó, girando, girando, demos a volta, né? Vamos voltar aqui para ele preencher melhor esse pontilhado aí. Olha aí, aí já dá para a gente visualizar, né? Como que fica a trajetória, então, desse pontinho. Então, ele descreve o gráfico da função y igual a 2 vezes cosseno de x. Então, esse 2 que vem aqui fora, ele interfere aonde? Ele interfere na amplitude do gráfico. E esse 2 que vem multiplicando o ângulo, né, aqui do cosseno de x, ele interfere o quê? No período. Então, quanto maior for esse número que está multiplicando o x aqui, menor vai ser o período da função, ou seja, ela vai oscilar mais vezes dentro de uma volta. O mesmo que ocorreu com a função seno, né? Se esse número aqui for um número muito pequeno, ela vai se tornar uma função mais, um gráfico, uma curva mais acentuada, ok?